Olá, esta é a sua OAB. Meu nome, você já sabe, Flávio Milhomem, o seu professor de Direito Penal. Por meio da resolução de questões que já foram cobradas nos últimos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos chegar cada vez mais próximos da sua carteirinha vermelha. Como? Resolvendo as questões que já foram efetivamente cobradas, aprendendo com elas e utilizando tais questões para direcionar o nosso estudo. Então vamos ao que interessa na tela. Vamos lá. Muito bem, Direito Penal com Milhomem, no sua OAB. A questão que será objeto da nossa análise foi a questão cobrada no Exame de Ordem Unificado de número 30, em 2019, e que traz a seguinte redação. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, ou a advogada de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer. E aí vem as hipóteses que o examinador coloca à nossa disposição. Letra A. O afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples, com causa de aumento diante do erro de tipo. Letra B. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Letra C. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro na execução, aberratio ictus, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. E por fim, letra D, a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Muito bem, a hipótese versa a respeito de crimes contra a vida. A discussão reside na identificação, na correta classificação da conduta atribuída à moça que matou o bebê asfixiado como crime de homicídio, homicídio qualificado, ou como crime de infanticídio. Seja um caso, seja o outro, nós estamos diante de dois crimes contra a vida, portanto, da competência do Tribunal do Júri, razão pela qual o examinador fala em alegações na fase de pronúncia, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. E para que nós possamos resolver de forma adequada tal questão, vamos analisar o tipo penal do infanticídio e vamos analisar também os efeitos do erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa é identificado pela doutrina como uma modalidade de erro de tipo acidental. E, em face de se tratar de erro de tipo acidental, você sabe que ele não afastará nem o dolo e nem a culpa, porque somente o erro de tipo essencial pode afastar dolo ou culpa, dependendo de se tratar de erro excusável ou inexcusável. Desta maneira, no erro acidental, no erro sobre a pessoa, não haverá o afastamento da responsabilidade penal, mas levar-se-á em conta não as qualidades da vítima que foi efetivamente atingida, mas sim as qualidades da vítima que se pretendia atingir, a vítima virtual. Então, vamos analisar os dispositivos legais para que a gente possa identificar a resposta correta. Joga na tela. Muito bem, olha lá. Começamos analisando o tipo penal do artigo 123 do Código Penal, infanticídio, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Eu vou aproveitar para chamar a sua atenção, e aqui utilizando a nossa canetinha chamadora de atenção,
dos elementos que caracterizam o infanticídio. Primeiro deles, a conduta voluntária dolosa de matar, de ceifar a vida alheia. Alheia de quem? Alheia do próprio filho, ou seja, só haverá infanticídio quando o autor for pai ou mãe e o filho for o próprio filho do pai ou da mãe. A doutrina sustenta a possibilidade de que o pai figure como autor da conduta de homicídio, ou pelo menos coautor da conduta de homicídio. Mas, obviamente, a hipótese mais plausível, mais palpável, é de que seja a mãe. Por quê? Porque o legislador fala especificamente em influência do estado puerperal. Influência do estado puerperal. O que é o estado puerperal? Estado puerperal é uma alteração hormonal em face da gestação e, mais importante, do parto, que faz com que a mãe passe a desenvolver um comportamento altamente depressivo e que traga a concentração da sua vontade para ceifar a vida daquela criança, daquele ser que acabou de dar à luz. É por isso que, associado ao elemento objetivo de se tratar de pai ou mãe e filho, nós também temos um elemento de natureza objetiva que é temporal. Somente haverá infanticídio quando o crime for praticado durante o parto ou logo após o parto, imediatamente após o parto. Beleza? Este é o crime de infanticídio. Joga na tela. Muito bem. A pena, portanto, é de detenção de 2 a 6 anos. E a gente segue analisando a questão relativa agora ao erro sobre a pessoa. Olha o que diz o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Vou utilizar aqui a canetinha chamadora de atenção para que você não esqueça. Erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Por que não isenta de pena? Porque é um erro acidental. Erro de tipo acidental. E erro de tipo acidental não afasta nem dolo nem culpa. Lembre-se, preste atenção. Somente haverá o afastamento do dolo na hipótese de erro de tipo essencial, invencível, subsistindo, não é substituindo, subsistindo a culpa, ou haverá o afastamento do dolo e da culpa no erro de tipo essencial, inevitável, invencível, excusável, onde se afastará tanto o dolo quanto a culpa, beleza? No erro acidental, não se afasta a responsabilidade penal, nem por dolo nem por culpa, e o erro sobre a pessoa é uma modalidade, um exemplo de erro acidental. E o artigo 20, parágrafo 3º já deixa bem claro. Vamos continuar analisando. Joga na tela. Olha lá. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Leva-se em consideração as qualidades pessoais da vítima contra quem se pretendia praticar o crime, a chamada vítima virtual, e não da vítima que efetivamente foi atingida, a vítima real. No caso trazido pelo examinador, a mãe queria matar quem? A mãe queria matar o próprio filho, em razão do estado puerperal, tá bom? Em razão de grave depressão, grave crise hormonal decorrente do parto. Isso a literatura clínica, psiquiátrica, reconhece como perfeitamente possível, tá bom? Assim como a depressão pós-parto. O estado puerperal é um estado, digamos assim, extremamente agudo de depressão pós-parto e que se apresenta justamente na hora do parto ou logo após a realização do parto, do nascimento da criança com vida, beleza? Então, a mãe quer matar o próprio filho, mas na situação apresentada pelo examinador, ela se confunde. Aliás, toda criança recém-nascida tem cara de joelho, não é verdade? Ela pensava que aquele bebezinho que ela matava asfixiando com vontade de matar era o seu próprio filho, e não um filho de outro casal. Logo, o que houve foi um erro sobre a pessoa. Pensava tratar-se do meu filho, quando na realidade é o filho de terceiros. Qual
é a qualidade da vítima que eu devo levar em consideração? A qualidade da vítima real, dos filhos, ou do filho de terceiros, ou a qualidade da vítima que eu pretendia atingir? Ou seja, a criança que eu pretendia matar era o meu próprio filho. Obviamente você, analisando o artigo 20, parágrafo 3º, já sabe que, no caso do erro sobre a pessoa, eu levo em consideração a qualidade da vítima pretendida. Se eu queria matar o meu filho, eu deverei ser responsabilizado como se tivesse matado o meu filho. Essa é a regra que deve ser adotada para a análise do caso. A regra prevista no artigo 20, parágrafo 3º. Professor, aproveitando então, vamos então já desenvolver o nosso raciocínio. É infanticídio ou é homicídio? O examinador diz que ela matou sob a influência do estado puerperal, mas matou um terceiro, pensando tratar-se do próprio filho. Se ela, sob a influência do estado puerperal, matasse o próprio filho, seria infanticídio. Sob a influência do estado puerperal, matar um terceiro, pensando tratar-se do próprio filho, ainda assim será infanticídio, porque no erro sobre a pessoa eu levo em consideração as qualidades da vítima que eu pretendia atingir. Então eu tenho um crime de infanticídio. Eu poderei utilizar a idade da vítima ou a sua natureza ou qualidade de descendente para agravar a pena? Não. Sabe por quê? Porque o fato de a vítima ser o próprio filho é um elementar do crime. Somente se comete infanticídio contra o próprio filho. Não existe a possibilidade de se cometer infanticídio contra terceiro, salvo na hipótese de erro sobre a pessoa, que é a hipótese da questão, não é verdade? Logo, se eu considerar duas vezes a idade da vítima ou a qualidade de ser descendente do autor, eu estou infringindo uma garantia que é a garantia do ne bis in idem ou non bis in idem. As pessoas, qualquer pessoa, eu ou você, não podemos ser responsabilizados duas vezes por um mesmo fato. Assim, se a mãe já está sendo responsabilizada por ter matado o seu próprio filho, ela não poderá ter a sua pena aumentada pelo fato de a vítima ser o seu próprio filho, entendeu? Não há a possibilidade de se considerar duas vezes o mesmo fato. Se a qualidade de filho é elementar, elemento essencial do crime de infanticídio, não há possibilidade de se aumentar a pena pelo fato de a vítima ser filho. É isso, né? É óbvio. Muito bem, então vamos voltar à questão para identificar qual a resposta correta. Joga na tela. Muito bem, profs, vamos lá. 4 hipóteses que o examinador coloca à nossa disposição da seguinte maneira. Diante dos fatos acima narrados, o advogado ou advogada de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do júri, deverá requerer. Letra A. O afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples, com causa de aumento diante do erro de tipo certo ou errado. Responde aí para mim, errado. A hipótese não é de homicídio simples, mas sim de infanticídio. Letra B, a desclassificação para o crime de infanticídio. Até aqui está certo. Diante do erro sobre a pessoa, também está certo. Não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Achamos, então, a resposta correta para a nossa questão. Letra B de bola. Cometeu Regina o crime de infanticídio e, portanto, deverá ser desclassificada a pronúncia, eventual pronúncia, que recairá sobre a Regina do crime de homicídio qualificado para o crime de infanticídio perante o tribunal do júri. Não havendo, portanto, a possibilidade de se adotar a idade da vítima ou o fato de ser descendente do autor como causa de aumento de pena. Agora vamos ver por que os demais itens C e D, estão incorretos. Vamos lá, joga na tela aí. Letra C, a desclassificação para o crime de infanticídio, tá certo, diante do erro na execução, tá errado. A aberratio ictus ou erro na execução não é a mesma coisa que o erro sobre a pessoa. No erro sobre a execução, o agente atinge pessoa diversa pelo fato de não ter a habilidade necessária para realizar a conduta delitiva. Imagine que um cidadão de posse de uma arma de fogo queira matar um seu desafeto, mas por falta de habilidade no manuseio da arma de fogo, ao disparar, ele atinge um terceiro inocente que passava na hora, que não tinha absolutamente nenhuma relação
com a desavença entre o autor do disparo e a vítima pretendida. Esse é o erro da execução. Ele não se confundiu quanto à pessoa. Na realidade, ele não soube foi manusear a arma. Esse é o erro na execução, tá bom? Aberratio ictus. E não é a questão, não é a hipótese trazida na questão e, portanto, a letra C é falsa. Joga na tela. Muito bem. Letra C, falsa. Letra D. A desclassificação para o crime de infanticídio, até aqui está certo, diante do erro sobre a pessoa, está certo, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contradescendente. Falso. Por que falso? Porque não existe infanticídio que não seja contradescendente. Ou seja, a mãe, para responder por infanticídio, tem que matar o próprio filho durante ou logo após o parto e sob a influência do estado puerperal. E se eu considero esta mesma circunstância objetiva para fins de aumento, majoração da pena, eu estarei violando o princípio do ne bis in idem. Beleza? Letra D, portanto, falsa. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando, porque voltaremos com mais questões de direito penal. A finalidade é uma só: permitir que você muito em breve tenha a sua carteira vermelhinha em mãos. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Tchau!